Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo aí da educação ambiental, visto a respeito do meio terrestre, né, a respeito do solo, suas funções, sua constituição, sua formação, visto sobre os poluentes e contaminantes do solo, sobre as formas de descontaminação, fitorremediação, biorremediação, a respeito de como se comportam os xenobióticos, compostos orgânicos e sintéticos no solo. Agora nós vamos dar início ao estudo do meio atmosférico. O meio atmosférico, esse conteúdo vai ser ministrado em algumas etapas devido à sua complexidade e até mesmo a sua grandiosidade. Então, hoje nós vamos começar estudando a respeito do meio atmosférico e, em específico, nós vamos estudar a respeito da poluição do ar. Entender quais são os principais poluentes do ar, quais são as suas ações, como eles são formados e, principalmente, qual a relação deles já nesse momento e de forma assim geral, para depois a gente tratar de forma pontual como que esses poluentes vão desequilibrar o meio de forma a implicar nas questões da agronomia, nas questões agrícolas, certo? Então vamos primeiro de tudo definir o que é a poluição do ar. A gente já sabe que poluição é tudo aquilo, todo objeto, todo elemento, toda substância que não está no seu lugar de origem, que não está no seu devido lugar. Ou seja, é todo o elemento que está fora de seu lugar correto. E se está fora do seu lugar correto, está causando um tipo de poluição. Relembrando também que a poluição ela pode estar ligada com a contaminação. De que forma? Quando eu tenho uma substância tóxica, no caso os elementos químicos, gases tóxicos no ar, ou micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários e vírus, nós vamos ter também então um tipo de contaminação do ar. Então, o que é um ar poluído, certo? É um ar que se torna impróprio para a respiração. Ele acaba se tornando, e impróprio não quero dizer inevitável, porque a gente não vai ter como selecionar ele, né? Mas ele se torna nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público e traz problemas na qualidade da saúde, né? Na qualidade de vida. Então, o ar poluído, ele pode trazer danos imediatos ou ele pode trazer danos ao longo período de tempo, né? Que é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. Esse dano da poluição do ar, que na verdade se torna um contaminante, porque o micro-organismo, quando está no ar, é um contaminante, é no caso do coronavírus, né? Que se apresenta no ar e acaba contaminando as pessoas. Então, o ar poluído é todo aquele ar que contém substâncias nocivas e que vão fazer mal para a saúde. E aí, a Organização das Nações Unidas nos traz já há algum tempo que o maior fator de risco ambiental para a saúde do homem é a poluição do ar, certo? Porque o ar é inevitável. O ar você não tem como selecionar, você não tem como filtrar, você não tem como escolher qual ar você vai respirar. Ele está na atmosfera e você vai acabar inalando ele e junto com ele os poluentes e contaminantes, né? Então aqui um dado, né, a respeito do G1 aí de 2015, não tão atual, mas significativo, né? Que a Organização Mundial de Saúde diz que a poluição atmosférica mata 8 milhões de pessoas por ano, né? A gente tem observado agora que com o isolamento social e a parada das indústrias, né, das fábricas, até mesmo da circulação de automóveis, como os satélites e o dimensionamento dos poluidores de ar têm demonstrado que o ar em certas metrópoles, em certas regiões, né, do país e até mesmo de todo o mundo, tem se mostrado menos poluído. E aí a gente tem aí o nosso cotidiano demonstrando que a poluição do ar afeta sim a saúde das pessoas. E agora nós vamos passar a estudar os principais poluentes do ar, certo?
Então, nós temos duas classificações, os poluentes primários, que são aqueles poluentes que são lançados diretamente no ambiente e que lá já vão agir de forma a contaminar, a poluir. Os secundários são aqueles que se formam na atmosfera, não são lançados. Por exemplo, eu lanço um determinado gás na atmosfera, esse gás ele reage com o vapor da água ou com outros gases e acabam gerando outros elementos poluidores. Então, são elementos secundários que se formam na atmosfera. A exemplo disso, nós vamos ter o H2SO4, né? O ácido sulfúrico, que ele é formado pela união entre os ácidos nitroso e ácido de enxofre, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, e em contato com o ambiente atmosférico, mais especificamente com a água gasosa, o vapor de água, eles acabam reagindo e essa reação produz gases de efeito significativo, principalmente para a formação da chuva ácida. Tá? Então, vamos ver agora quem são esses poluentes de forma mais pontual. Então, aqui eu tenho os poluentes primários, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano. Né? São os principais poluentes primários do meio atmosférico. Lembrando que o metano ele é oriundo do processo de decomposição orgânica, principalmente anaeróbica, né? Sem ausência de oxigênio. E os demais aqui, né? Pela combustão ou por processos aí industriais. E os secundários, né? Por exemplo, o trióxido de enxofre ou o ácido sulfúrico, né? Que são secundários. Então, eu tenho aqui os dois poluentes primários, né? Que são lançados na atmosfera, reagem com outros gases e formam os secundários. Vamos ver aquilo que os poluentes que são, nesse momento, de importância pontual para que futuramente a gente possa entender como que isso acaba interagindo e inferindo em situações da agricultura. Né? Então, eu vou fazer os poluentes bem voltados para o nosso entendimento posterior. Então, o dióxido de enxofre ele é produzido em processos industriais e veículos automotores. O dióxido de enxofre ele pode ser, inclusive, produto da queima de combustíveis, né? Ele é utilizado na produção de ácido sulfúrico e pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar, né? Que é quando dá problema respiratório agudo, quando os alvéolos pulmonares se colabam e deixam de exercer aí a hematose, que é as trocas gasosas entre o sangue e o ar atmosférico. Ele reage com o vapor de água formando o ácido sulfúrico, né, o H2SO4, que precipita originando a chuva ácida, certo? Então, o dióxido de enxofre é um poluente primário. Ele vai reagir, né, com o vapor de água e forma um poluente secundário, que aí vai dar origem à chuva ácida, que pode sim ter relação e pode causar danos na agricultura. O dióxido de nitrogênio, né, dióxido 2, oxigênio de nitrogênio, liberado principalmente pela atividade industrial. Muitos processos químicos, siderúrgicos, metálicos, né, liberam esses gases no ar. E ele vai provocar os mesmos problemas que o gás anterior, né? Problemas de via respiratória. Também reage com o vapor de água, formando o ácido nítrico, HNO3, que também está associado à formação da chuva ácida. Então, o NO2 é um poluente primário, reage com o vapor de água e dá origem aqui a um poluente secundário que vai culminar com a formação da chuva ácida. Monóxido de carbono, né? Mono é um átomo de oxigênio. Combustão incompleta de combustíveis fósseis, incêndios e fumaça de cigarro, né? Reduz a oxigenação do sangue. As nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, célula em maior quantidade nos vasos sanguíneos, no nosso tecido sanguíneo, a hemácia ela tem um sítio de ligação na hemoglobina para o dióxido de carbono e um para o oxigênio.
O monóxido de carbono ele vem e se liga justamente no sítio de ligação do oxigênio. Então, o monóxido de carbono no ar impede que o oxigênio inspirado se ligue na hemácia. Então, baixa a oxigenação das células, né? Porque a hemácia leva o oxigênio para a célula e a pessoa acaba morrendo intoxicada por monóxido de carbono. Por isso que incêndios, muitas vezes as pessoas não morrem pela queima do fogo carbonizadas, acabam morrendo aí por asfixia devido à inalação do monóxido de carbono. A gente já teve muito problema com esse gás nos últimos tempos, né? Principalmente relacionado aos aquecimentos domésticos, né? Os aquecedores domésticos pode ser que esteja um vazamento e o monóxido de carbono ele é inodoro, ele não tem cheiro, então a pessoa não percebe que ele está ali no ambiente, tá? Isso aqui acaba agravando, dando problemas, né? Em longo prazo, a doenças cardíacas, respiratórias, e uma das formas de evitar é diminuir a queima de combustíveis fósseis. Esse é um dos nossos grandes problemas da poluição do ar, né? Os combustíveis fósseis. E é difícil a reversão porque o uso do petróleo, que é o principal combustível fóssil, está por tudo em todos os fenômenos, em todos os processos que nós vamos realizar. O dióxido de carbono, né, combustão completa de combustíveis fósseis, está associado ao efeito estufa, né, vai reagir lá na atmosfera aprisionando os gases ultravioletas. E aí, como que o dióxido de carbono, qual a relação que ele tem lá na agricultura? Nós sabemos que o solo ele é formado por agregados, esses agregados estão intimamente ligados. Quando você faz o plantio não convencional, certo? Que você vai ter que ir lá, por exemplo, você usa de arar o solo, você revolve os agregados do solo. E aquela matéria orgânica que está intrínseca dentro dos sítios dos agregados do solo acabam sendo expostas. Elas estavam fechadas, acabam indo para a exposição porque você revolve o solo e os micro-organismos do ar atacam essa matéria orgânica, fazendo o processo de decomposição. O processo de decomposição é um dos principais processos que libera gás carbônico na atmosfera. Então, olha aqui, ó, o exemplo, aqui está o agregado. Quando você passa aqui o arado, você acaba mexendo com esse agregado e expondo a matéria orgânica. Rompe os agregados, expondo a matéria orgânica do solo. E o micro-organismo ataca. Com o ataque do micro-organismo, acaba particulando o solo, né, as partículas ficam distantes, na presença de água pluvial, né, da chuva principalmente, acontece a erosão, porque dessas partículas estão soltas. Então, dois fatores aí que, às vezes, você utilizar aí de certos procedimentos na agricultura acaba poluindo o ar e trazendo danos diretamente para o solo também, certo? Metano, então liberado aí no processo de composição da matéria orgânica, a emissão vem crescendo numa taxa de 20 a 30 milhões de toneladas anualmente. E a agricultura, a pecuária são dois setores que liberam muito metano, principalmente a pecuária. No entanto, como é de conhecimento nosso, a gente sabe que os dejetos aí, né, dos animais, eles passam por processo de decomposição e acabam liberando grande quantidade de metano, principalmente da suinocultura. Mas a agricultura também tem relação com a liberação de metano, certo? Produção de arroz contribui em cerca de 11% do metano liberado na atmosfera, né? E a produção animal com 15%. O metano, ele é produzido, né? O arroz, desculpa, ele é produzido sobre uma lâmina de água. E nessa lâmina de água desenvolvem-se bactérias metanogênicas que fazem o processo de fermentação. E é na plantação de arroz que essa fermentação acaba gerando metano e acaba sendo liberado para a atmosfera. O metano, ele é também causador do efeito estufa. Dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4, são os dois principais gases causadores do efeito estufa. O dióxido de carbono ele está em grande quantidade, né, na atmosfera. O metano em menor quantidade. No entanto, uma molécula de metano é 20 vezes mais poluidora que uma molécula de dióxido de carbono. E outro detalhe, o dióxido de carbono eu tenho um sumidouro. A planta, a vegetação, as grandes áreas vegetais absorvem, certo? Esse gás que vai entrar no processo fotossintético. Já
a questão do metano, é difícil ter um sumidor, né? Eu só vou poder queimar ele para produzir energia, mas eu não tenho nenhum ser vivo que aproveite ele para algum fenômeno específico, né? Aqui em verde nós temos alguns dados, né? Que se a emissão crescerem de forma direta com o tamanho dos rebanhos, as emissões de metano poderão ser até 60% maiores em 2030. Por quê? Porque a atividade da pecuária produz muito metano no processo de digestão, aí, né, principalmente do gado, né, dos bovinos. E também os resíduos sólidos oriundos aí da pecuária e até mesmo da avicultura, né, da suinocultura e da avicultura. Os agroquímicos, né, a produção e aplicação de agroquímicos, a gente sabe que os xenobióticos, os pesticidas de modo geral, herbicida, fungicida, todos esses produtos químicos, os agrotóxicos, eles muitas vezes acabam indo para o solo ou ficando no ambiente e eles passam por um processo de volatilização. Lembra dessa ilustração? A gente já viu lá no conteúdo anterior. Então, como que se comportam os agrotóxicos no solo? E um dos fatores que até está aqui em destaque é a volatilização. Quando meu xenobiótico, meu agrotóxico, ele evapora, volatiliza indo parar no meio atmosférico. Então, os agroquímicos, né, também acabam sendo o quê? Um problema relacionado com a poluição do ar e não apenas do solo. E aí nós vamos ter os diferentes problemas relacionados com esses poluentes primários e secundários, né? Nós vamos ter o efeito estufa, né? Problemas na camada de ozônio e a chuva ácida. E esses efeitos da poluição do solo, principalmente o efeito estufa e a chuva ácida, eles vão estar diretamente e indiretamente relacionados com a agricultura, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? Eu fecho essa aula aqui, né, com o conceito do efeito estufa, com o conceito do que é a deterioração da camada de ozônio e com o conceito da chuva ácida, já para deixar aí de uma pré-introdução para a próxima aula, que a gente vai estudar os grandes problemas, né, da poluição atmosférica relacionado aqui com os desequilíbrios ambientais, o que esses poluentes vão ter de relação principalmente com o efeito estufa e com a chuva ácida, que tem interferência de forma direta e indireta lá na agricultura.